Fiquei completamente chocado quando minha filha disse: "Papai, você tem que ver isso." E me mostrou a página secreta do Facebook da minha esposa infiel. Naquela página, o status dela dizia que ela era casada com uma pessoa que ninguém suspeitava. Você suspeita de algo, mas não sabe o que ou por quê. A pergunta que você precisa se fazer é: você realmente quer saber? Minha esposa, com quem vivi por 20 anos, a mãe de 3 filhos já crescidos, que estavam no 10º e 12º anos escolares, me escreveu enquanto eu trabalhava, fazendo uma pergunta simples: "Em quanto tempo você pode chegar em casa?" Respondi perguntando o motivo. Ela disse que precisávamos ter uma conversa séria. Eu deveria ter voltado para casa, mas não voltei. Logo, meus colegas no escritório perceberam que eu estava completamente distante do que estava acontecendo. Rebeca teve que me trazer de volta à realidade. Como CEO de uma rede de concessionárias, minha função era supervisionar tudo. Mostrei a mensagem para ela, e Rebeca perguntou se havia problemas no meu casamento ou com um dos meus filhos. Tive que admitir que, até onde eu sabia, não havia nada além dos problemas habituais. Então, Rebeca perguntou: houve alguma mudança no comportamento da Mayra? Por exemplo, ela desliga ou para de falar no celular quando você entra no quarto? Eu não havia notado nada. Respondi que não, mas sempre ouvi dizer que o marido é o último a saber. Agora, por que ela estava em casa? Rebeca pensou um pouco. A Mayra não deveria estar no trabalho? Mandei uma mensagem perguntando onde ela estava. Ela respondeu que estava voltando para casa. Algo me pareceu estranho, então liguei para o trabalho dela. Enquanto esperava na linha, liguei o gravador de voz. Pedi para falar com Mayra Roberts e fui informado de que Mayra Roberts, a gerente regional, não estava mais vinculada àquela filial. Ela havia sido transferida para a sede da empresa a partir da semana seguinte, o que resultou em uma licença remunerada de uma semana para que pudesse fazer os preparativos necessários. Perguntei há quanto tempo sua promoção tinha sido anunciada. A resposta da atendente foi direta: há mais de 6 meses. Algo não fazia sentido. Por que ela passou 4 semanas na sede para um treinamento adicional, se já estava trabalhando diretamente para a corporação? Por que a família não foi informada dessa grande mudança na carreira dela há alguns meses? Então, perguntei a Rebeca: se o seu marido dissesse, em uma sexta-feira à noite, que foi promovido e transferido para começar na segunda-feira seguinte, qual seria o seu primeiro pensamento? Eu perguntei porque era exatamente isso que minha esposa ia me dizer: droga. Rebeca respondeu automaticamente: eu me perguntaria o que mais está acontecendo, porque ele com certeza já sabia disso há um bom tempo. Obrigado, respondi. Eu também pensei o mesmo. Agora eu podia ir para casa e encará-la, sabendo que tudo que ela dissesse deveria ser tomado com extrema cautela. Aposto que ela me contaria uma parte da verdade, bem escondida em meio a um grande monte de mentiras. Mayra poderia vender seguro para elefante se precisasse ganhar dinheiro. Ela saberia exatamente como fazer isso de um jeito que levaria meses, até que descobrissem o que ela estava tentando esconder. Vi a expressão de preocupação no rosto de Rebeca. Ela sabia que eu estava entre a cruz e a espada. Eu não fazia ideia do que esperar, mas sabia que estava prestes a jogar o maior jogo de pôquer da minha vida. O problema era que eu nunca soube blefar. Com esses pensamentos girando na minha cabeça, enviei uma mensagem para minha esposa dizendo que eu estava a caminho. Mayra e eu nos conhecemos no ensino médio, na primeira semana do 10º ano. Durante um intervalo para o almoço, um dos meus amigos apostou comigo que eu não teria coragem de me aproximar da primeira garota que visse beijá-la. Eu fiz isso. Minha recompensa? Um tapa estrondoso na cara e uma viagem direta para a sala do diretor. Depois disso, evitamos um ao outro. Era fácil, afinal, fazíamos parte de círculos sociais completamente diferentes. Ela era uma garota da cidade grande. Eu era um cara do interior, sem qualquer pretensão de sair dali. Ela sempre estava por dentro dos eventos de Kansas City. Eu, nem tanto. Mas tudo mudou na semana do baile de formatura, quando estávamos no 11º ano. Naquele dia, eu estava cobrindo o turno de um funcionário doente do meu pai. Minha mãe tinha arrastado ele para algum evento importante, então me restou assumir o trabalho. Meu pai era dono de 3 guinchos, e os mantinha funcionando 24 horas por dia como parte das operações da sua concessionária de carros. Era uma noite agitada. Recebi um chamado para ajudar um idiota que fez uma curva muito rápido na fazenda dos Thomas e acabou deslizando para dentro do milharal. O impacto destruiu completamente o pneu traseiro direito do carro, deixando-o inutilizável. O Sr. Thomas chamou a polícia, que então nos chamou. Demorei cerca de 20 minutos para chegar ao local. Assim que parei, engatei a ré e acoplei o carro ao guincho. Foi então que o policial me disse para levá-lo direto para o pátio de apreensão. Nesse momento, notei Mayra parada ao lado do carro da polícia, encharcada pela chuva e vestindo um vestido de baile completamente arruinado. Tirei minha capa de chuva e entreguei para ela. Mesmo naquela idade, ela era deslumbrante. Para mim, ela era um 10. Perguntei ao policial se poderia levá-la para casa antes de seguir para o pátio de apreensão. Ele disse que ficaria grato, pois ainda ficariam ali por pelo menos mais 1 hora investigando o acidente. Pedi que ligassem para os pais dela e avisassem que estávamos saindo. O policial perguntou o motivo, e eu expliquei. Nós temos um passado. É melhor evitar qualquer dúvida. Assim que chegamos à casa dela, os pais abriram a porta imediatamente. Saí do carro e a ajudei a descer.
Depois disso, fui embora para terminar o meu trabalho, completamente esquecendo que ela ainda estava com minha capa de chuva. Não trocamos uma única palavra durante todo o caminho. Não sei o que foi dito quando Mayra chegou em casa. Nunca perguntei. Na hora do almoço, eu estava sentado com meu grupo de sempre quando Mayra se aproximou carregando uma bandeja de comida. "Posso me sentar com vocês?" perguntou, sem esperar ser convidada. "Robbie, pode dar licença?" disse ela, olhando para um dos meus amigos. "Quero falar com o William." Todos olharam para mim enquanto ela se sentava ao meu lado. Recebi ainda mais olhares quando Mayra se inclinou e me deu um beijo na bochecha. "Isso é por defender minha reputação na sexta-feira à noite", disse ela. "Você vai precisar me encontrar depois da escola para que eu possa devolver sua capa. Minha última aula é de educação física, então vou me atrasar um pouco", expliquei. "Se não quiser deixar o David esperando, talvez outro dia seja melhor. David já é passado. Assim como o pai dele", respondeu Mayra. "Meu pai o demitiu esta manhã. Se eu perder o ônibus, você vai ter que me dar uma carona para casa." "Sem problema. Eu sei onde você mora", respondi com um sorriso. Ela estava me esperando na saída da escola, assim como os pais dela quando chegamos. Assim que entramos, o pai dela disse que deveria me agradecer por minha maturidade ao lidar com a situação. Depois, perguntou por que eu havia pedido ao policial que ligasse para eles antes de sairmos do local do acidente. Tive que explicar sobre a aposta. Ele achou engraçado. "William Roberts, estive enganada sobre você por mais de 2 anos por causa da sua insolência", disse Mayra. "Agora me sinto uma completa idiota. Tem alguma maneira de consertar isso? Que tal eu te levar ao cinema na sexta-feira à noite?" sugeri. "Você pode até escolher o filme." A partir daquele momento, nos tornamos inseparáveis. Meus amigos e eu logo percebemos que ela não era snob. Depois de terminar o ensino médio, comecei a trabalhar para meu pai, aprendendo o ramo automotivo do zero. Mayra conseguiu um emprego como assistente administrativa em uma seguradora e foi subindo de cargo, fazendo todos os cursos online recomendados pela empresa. Com o tempo, ela foi promovida várias vezes, e até onde eu sabia, era assistente de gerente de filial. No último ano, Mayra passou uma semana por mês trabalhando na sede da empresa. Ao longo do caminho, tivemos 3 filhas. Até então, eu achava que a vida estava indo bem. Meu pai agora me deixava cuidar das operações diárias, enquanto ele se concentrava na expansão do império. Nos últimos 20 anos, crescemos até possuir 84 concessionárias. Passei a maior parte do meu tempo no escritório. Mayra estava me esperando quando cheguei. Olhei para a tela no painel do carro, 11h20 da manhã. Saí do carro e afrouxei a gravata enquanto caminhava até a porta. Olhei para o rosto dela. Ela não parecia preocupada. Isso me deu a impressão de que ela realmente não estava preocupada. Ela esperava que eu simplesmente aceitasse, sem questionar, seja lá o que fosse que estava prestes a me contar. "Se eu for ficar em casa o dia todo, posso tirar o terno para relaxar?" perguntei à minha esposa. "Ou isso vai levar apenas alguns minutos?" "Isso vai levar tempo, então é melhor você se trocar", disse Mayra. Depois de trocar de roupa, voltei para a sala. "Ok. O que aconteceu?" Mayra me entregou várias folhas de e-mails. Comecei a ler. Basicamente, era uma correspondência entre Sylvia Smith, uma de suas chefes na empresa, e uma assistente administrativa que entraria de licença maternidade por 3 meses. A conversa evoluía para uma oferta para Mayra assumir a posição temporariamente. O tom da mensagem era longo e cheio de rodeios, como se sua chefe estivesse tentando pressioná-la a aceitar. Depois de terminar a leitura, larguei os papéis e fui buscar uma cerveja. Sob pressão, aceitei a proposta. "Começo na segunda-feira. Pelo que vejo, posso viajar no domingo e voltar para casa na sexta-noite." A empresa encontrou um apartamento mobiliado para mim. "Alugar por mês saiu mais barato do que pagar semanalmente", explicou Mayra. Enquanto eu abria a cerveja, percebi que os papéis haviam sumido. "Mayra, cadê os papéis?" "Ainda não terminei de ler", perguntei. Ela os tirou da pasta. "Desculpe, achei que você já tinha acabado." Assim que se virou para mim, o celular dela tocou. Ela atendeu e disse que era Jake, seu chefe no escritório. Em seguida, saiu da sala para continuar a conversa. Aproveitei o momento e fui até meu escritório. Peguei os papéis e os digitalizei na impressora Canon, enviando uma cópia para o meu laptop pessoal. Enquanto esperava, comecei a refletir sobre a situação. Mayra não fazia ideia do que eu tinha percebido. "Quem ligou?" perguntei quando ela voltou. "Sylvia Smith." Tudo que ela havia me dito até agora era uma mentira deliberada. Por algum motivo, ela não queria que eu soubesse a verdade. Mandei uma mensagem para Rebecca, perguntando se conseguia encontrar alguma informação sobre Sylvia Smith e o cargo dela. Alguns minutos depois, ela respondeu que encontrou tudo no Google e no site da empresa. Então, enviei uma mensagem para um primo distante que morava na região para ver se ele sabia de algo. Mayra ainda não tinha voltado para a sala, então resolvi vasculhar sua pasta enquanto ficava atento ao som dos passos dela. Como eu suspeitava, a pasta estava quase vazia. Seu caderno continha um endereço e um telefone de Anápolis, mas sem nenhum nome. Rapidamente, tirei uma foto com meu celular e fechei a pasta. Logo depois, Mayra retornou. "Desculpe, houve uma mudança de planos. Vou ter que viajar mais cedo no domingo de manhã", disse ela.
Jake acabou de me informar que Sylvia Smith vai me encontrar pessoalmente para me ajudar a me instalar antes do meu primeiro dia de trabalho. Isso já estava decidido, não estava? Perguntei, firme. Will, não é bem assim, respondeu Mayra. Na verdade, é assim sim. Você está muito calma para ser algo repentino. Isso deixa claro que tem algo que você não está me dizendo. Se fosse realmente de última hora, você estaria em pânico, disse, colidindo com ela. Naquele momento, vi uma expressão em seu rosto que não via há muitos anos. A última vez que apareceu foi quando lhe contei que Stan Johnston tinha alegado que estavam tendo um caso, e depois disse que nossa segunda filha não era minha. Quando a poeira abaixou e a história foi esclarecida, descobrimos que ele estava tentando nos enganar para roubar o dinheiro da família. Peguei as chaves do carro e fui em direção à porta. Para onde você vai? Perguntou Mayra finalmente, demonstrando preocupação com nossas filhas. Levá-las para casa, para que não precisem caminhar até lá, gritei enquanto saía. Levei 10 minutos para chegar à escola. Passei no escritório para avisar que estava lá inesperadamente para pegar minhas filhas. Eles avisaram a todas durante os anúncios no final do dia. Verifiquei nossas contas bancárias. Não havia nenhum dinheiro não contabilizado. Como não usávamos cheques para pagar as contas, coloquei um aviso de atraso. Nenhum cheque seria honrado sem minha aprovação. Também pedi que limitassem os saques em dinheiro a qualquer agência, exceto nesta. Minhas 3 pequenas anjinhas ficaram agradavelmente surpresas. Depois de carregá-las no carro, fomos a Dairy Queen para um sorvete. Depois disso, fomos a um parque próximo para que elas pudessem comer os hambúrgueres e batatas fritas que me convenceram a comprar. Tivemos uma conversa entre pai e filhas. Era óbvio que elas não tinham ideia sobre a viagem iminente da mãe. Ficamos fora de casa por quase meia hora. Liguei para Mayra, mas o celular dela estava ocupado. Fiquei me perguntando se eu voltaria para casa e ouviria outra versão. Papai, o que aconteceu? Perguntou Diana, a mais velha. Sua mãe me ligou para contar que aceitou um cargo de 3 meses no escritório corporativo. Ela vai embora domingo de manhã. Respondi. Ela me disse que isso aconteceu esta semana, mas outras fontes dizem que não é bem assim. Me falaram que é uma promoção permanente, e que ela já está no cargo há pelo menos 6 meses. Minhas 3 filhas fizeram a mesma cara, uma expressão de total choque. Mamãe e você estão se divorciando? Perguntou Dom, a do meio. Você teve um caso? Ela descobriu? Oh, meu Deus! Pensei, isso saiu da boca de uma criança. Não, eu não tive um caso, mas obrigado por perguntar. Não há sinais de um possível divórcio, já que nenhum dos nossos fundos sumiu. A única coisa que eu sei com certeza é que ela estava mentindo, respondi. Então, quando voltarmos para casa, tudo que sabemos é que o que sua mãe me contou pode não ser verdade. Será que as pessoas com quem ela estava conversando estavam mentindo? Perguntou Darcy. Escutem isso e depois me digam o que acham, disse, observando minhas 3 filhas enquanto as ouvia falar com a recepcionista do escritório da minha esposa. Às vezes, é melhor quando você deixa que os outros formem suas próprias opiniões. Todos viram ela sair para o trabalho. Papai, disse Dom, o que ela fez essa semana no tempo livre? A sua suposição é tão boa quanto a minha, porque, honestamente, eu não sei, respondi. Eu posso descobrir o que está acontecendo, mas vou ter que contratar profissionais, e isso vai levar tempo. Por enquanto, meninas, precisamos decidir o que fazer. Não podemos impedi-la de sair, não importa o que aconteça. Não temos informações suficientes para tomar uma decisão séria, continuei. Eu odeio quando você nos diz para esperar e ver, disse Darcy. Porque você tem que descobrir se pode fazer isso antes de concordar. Aqui, você não pode descobrir e pode não obter as informações que precisa. Talvez seja a mãe quem está tendo um caso, disse Dom. Ou talvez ela esteja assombrada e precise de ajuda. Justo naquele momento, meu celular tocou. Era minha esposa. Para onde você foi? No parque. As crianças estão comendo hambúrgueres e batatas fritas. Todas pegaram sorvete. Imaginei que, como não avisei, você precisaria de tempo para se arrumar, disse. Assim, você não precisa cozinhar. Decidimos, como família, o que faremos enquanto você estiver fora. Por que você não me ligou para avisar? Está parecendo que eu não vou voltar, disse Mayra, em sua defesa. Você sabe que isso não é verdade. Eu queria gritar, mas mordi a língua enquanto a ouvia. Perguntei a mim mesmo por que ela dizia isso. Seria uma tática mental? As crianças vão te contar que tentei te ligar 2 vezes. Você estava ocupada falando com alguém ao telefone. Falei sobre seus planos para elas. Elas também estão se perguntando o que está acontecendo porque você estava muito calma. Nos vemos quando chegarmos em casa, disse. E escrevi uma mensagem para Rebecca pedindo para ela descobrir quem morava naquele endereço e verificar o número de telefone, incluindo uma foto dele. Em menos de 5 minutos, ela respondeu. Este é o número de casa e celular de Sylvia Smith. Foi devastador ver minhas filhas conversando com a mãe. Cada uma delas tentou muito fazer com que a mãe dissesse a verdade. Só ouvimos ela repetindo a mesma coisa, vez após vez. Na manhã de domingo, depois de ver minha esposa sair para o voo, comecei a relaxar. Mal sabia minha esposa que meu pai e eu havíamos contratado um detetive particular para segui-la. Meus pais vieram no domingo para ver como estávamos. Foi difícil para minhas filhas aceitarem o fato de que a mãe delas mentiu para todos nós durante mais de 6 meses.
Não importa o que você diga a uma criança, ela automaticamente assume que é sua culpa. Às vezes, minha própria mãe tinha que sair do quarto para esconder suas emoções. Na segunda-feira, depois de deixar minhas filhas na escola, dei uma volta no quarteirão, estacionei o carro e caminhei de volta. Pedi para falar com a consultora de parentalidade das meninas, Karen Wilson. Expliquei o que aconteceu no final de semana e pedi para ela ficar de olho nelas, caso as emoções delas saíssem de controle e elas não conseguissem lidar com isso. Ela disse que sim, e elogiou-me por estar atento às necessidades delas. Quando voltei ao escritório, li que Rebecca havia descoberto sobre Sylvia Smith. O pai dela era o presidente do conselho de diretores. Ela mesma fez carreira na empresa depois de ingressar como atuária. Agora, era presidente, cargo que ocupava há 4 anos. Foi uma semana difícil, mas algumas das minhas filhas e eu conseguimos superar. 2 mulheres que às vezes contratávamos concordaram em ajudar. Elas vieram e limparam a casa e lavaram roupa 2 vezes por semana. Mayra ligou para as meninas 2 vezes, e para mim 1 vez. Ela chegou em casa na manhã de sábado e partiu no domingo à tarde. O tempo total que passou em casa, devido aos horários de voo, foi de menos de 24 horas. Depois que ela saiu, todas as minhas filhas discutiram entre si porque ela havia vindo para casa. Era como se ela estivesse lá, mas não estava. A mente dela estava ocupada com outras coisas. Ela era mãe delas, mas não era. Eu não consegui discutir o que estavam dizendo. Tentei abraçá-la e encontrei uma parede fria de gelo. Percebi que a família dela estava extremamente quieta durante esse período, o que me fez questionar o que tinham sido informados. Tínhamos acabado de chegar em casa quando meu celular tocou no carro. Era meu pai. Ei, pai, acabamos de ver a Mayra partir. Achei que levaria minhas filhas para comer pizza mais tarde. Quer se juntar a nós? Perguntei, sem dar a ele a chance de falar. Não, eu só queria te lembrar que temos um compromisso com o advogado amanhã de manhã às 9, para discutir essa concessionária de carros que quero comprar. Ele disse. Ei, meninas, a vovó e eu estamos mandando nosso amor. No banco de trás, as meninas conversaram por um tempo enquanto eu as levava para nossa petissaria favorita. Meu pai pegou meu toque e mudou de assunto. Achei que foi uma jogada inteligente. Mais tarde, depois que as meninas tomaram banho e foram para a cama, liguei para ele. Recebemos o primeiro relatório. Bem, não é tão ruim quanto pensávamos, disse meu pai. Isso é pior. O caso começou muito antes do treinamento de 1 mês dela. Temos vídeos deles juntos dançando, de mãos dadas e mostrando afeto em público de uma forma bem infernal. Eles foram até filmados entrando em uma loja de produtos adultos e comprando brinquedos eróticos. Fiquei arrasado, mas precisava saber. Qual é o nome dele, pai, e o que ele faz? Não é ele, Will, é a chefe dela, Sylvia Smith. Elas moram juntas como se fossem esposas, disse meu pai. Mayra tirou o anel de casamento assim que entrou no avião. Pela primeira vez, deixei meu celular cair, incapaz de falar. Eu estava emocionalmente esgotado. De algum lugar, Diana pegou o telefone. Ela contou ao avô que eu estava destruído. Acredito que ela forçou o avô a lhe dizer a verdade. Passamos as horas seguintes apenas chorando juntos até que não sobraram mais lágrimas. Mamãe e papai chegaram às 6 horas da manhã e nos encontraram. Diane e eu, ainda nos abraçando enquanto dormíamos no sofá da sala. Depois de fazer café, fomos acordados. Eu ainda estava despertando e reunindo minhas forças quando Diane falou: Vovô, eu sou velho o suficiente para processá-las com meu advogado? Posso processar o empregador delas, e os dois juntos ou separadamente? Perguntou Diana. Meus pais e eu ficamos atonitos. O comentário dela foi a última coisa que esperávamos. Sim, eu acho que sim, mas teremos que verificar isso com um advogado qualificado nessa área antes de eu te dar uma resposta definitiva, respondeu seu avô. De onde veio isso? Perguntou meu pai. Com a aprovação do meu pai, estou estudando direito como um projeto na escola, disse Diana. Vou destruir legalmente a Sylvia e minha mãe, se eu puder. Já tenho alunos há quase 2 anos, mas não vou conseguir minha carteira de motorista irrestrita até completar 18 anos. Meu objetivo é me tornar uma advogada. Esse comentário me despertou. Entrei no escritório e liguei o computador. Acessei o Facebook e procurei o nome da minha esposa. Isso criou 2 páginas do Facebook. A primeira eu conhecia, a segunda não. O erro dela foi ter usado a mesma foto. Ela foi criada há 8 meses. Quando meu pai viu isso, ligou para a firma de investigação particular e deixou uma mensagem dizendo que havíamos descoberto. Dentro de 1 hora, a conta foi hackeada. Ela listou páginas e mais páginas de datas e lugares de eventos, que também foram confirmados pela página do Facebook de Sylvia Smith. Ambas podem ser usadas no tribunal. O casal confessou sua relação monogâmica não convencional em suas páginas pessoais do Facebook. Cada página declarava a outra como parceira. A segunda página do Facebook da Mayra não mencionava as crianças ou a mim. Não percebi que Diane estava lendo ao mesmo tempo que eu. A mamãe leva vidas duplas, disse Diane ao meu ouvido. A pergunta que eu tenho que fazer é: qual delas é a verdadeira? A vovó fez um brunch para todos vocês. Depois disso, contamos a Dom e Darcy tudo o que sabíamos. Liguei para a escola e avisei que todas as minhas filhas estariam ausentes enquanto eu lidava com a situação. Minha filha mais velha me entregou o telefone. É a Karen Wilson e eu não sei o que dizer, disse. Fique com suas irmãs. Eu já volto.
Dirigi-me ao escritório e fechei a porta. Olá, senhorita Wilson, disse. Como posso ajudá-la hoje? Eu notei que as crianças foram chamadas para um dia de folga. Estava me perguntando se isso tinha algo a ver com o que estávamos falando. Sim, descobrimos que ela estava tendo um caso há pelo menos os últimos 8 meses, disse. Descobrimos sobre isso ontem à noite, depois que ela saiu. Naquele momento, estávamos tentando entender por que ela veio, já que estava tão longe e perdida. Posso perguntar se ele é mais velho ou mais novo? Perguntou a senhorita Wilson. Alguma ideia de como devo abordar isso? Ela continuou. Se for perguntado com luvas de pelica e com muito cuidado, pode ser mais difícil. Demorou bastante para entender. Expliquei. Minha esposa não está tendo um caso com um homem, mas com sua chefe, uma mulher. Maldição. Desculpe por não ter percebido isso antes. Suas filhas e você devem estar devastados. Ela respondeu. Para um homem hétero, deve ter doído tanto quanto doeu para meus pais quando meu irmão se assumiu. Eu estava ao telefone quando Diana foi para a cama. Quando descobri, estava recebendo as primeiras informações do relatório do detetive. Não aguentei e larguei o telefone. Diane me encontrou e perguntou para a pessoa que ligou o que estava acontecendo. Não foi uma boa noite para nenhum de nós. Adicione meu nome à sua lista de contatos, disse Karen Wilson. Se sua esposa escondeu essa parte dela à vista de todos, pode esperar que tenha sido caluniado pela sua família e amigos comuns. Contei a meu pai o que Karen Wilson disse. Depois, tive que explicar quem ela era. Ele ligou para nossos advogados de divórcio e marcou uma reunião para nós às 13 horas naquele mesmo dia. Todas as minhas 3 filhas estavam se preparando para sair. A empresa me enviou um e-mail com um arquivo anexo, e imprimimos as páginas. Eram 8 meses de páginas do Facebook delas, provando que o relacionamento delas começou muito antes do chamado treinamento de um mês. Foi interessante ver minha filha mais velha usar seus conhecimentos de direito civil para fazer perguntas de uma forma que parecia confundir o advogado de divórcio. Ficou claro que todas as minhas filhas eram maiores de idade e podiam entrar com uma ação pela interrupção dos laços familiares contra Sylvia Smith e a seguradora, caso suas diretrizes de recursos humanos fossem violadas. Escrevi para Rebecca pedindo se ela poderia encontrar uma maneira de obter uma cópia disso. Ela respondeu que já havia resolvido isso na semana passada. Meu primo distante havia me enviado uma cópia, juntamente com uma explicação detalhada do que ela sabia sobre o relacionamento de Sylvia e Mayra. 20 minutos depois, os advogados estavam estudando o caso. Isso se aplicava apenas àqueles que estavam na corporação. O primo distante de Rebecca nos forneceu uma grande quantidade de informações. Reproduzi a conversa gravada com a recepcionista, que salvei entre as mensagens do Facebook Messenger, e-mails e conversas gravadas, que provei para mim e minhas filhas. Conseguimos provar que usaram suas posições na empresa como uma ferramenta para nos manipular, a mim e minhas filhas, por pelo menos 6 meses. Como resultado, cada uma de minhas filhas processaria por quebra do vínculo familiar contra minha esposa, sua amante e seus empregadores. Entrei com pedido de divórcio contra Mayra, com base em abandono e adultério. Sua amante, por interferir no casamento, destruir os laços familiares, e o empregador por não aderir às suas próprias políticas de relações humanas. O ponto mais importante era que um dos réus era o presidente da empresa. Eles não podiam alegar que não sabiam sobre a situação. Todos ficamos chocados quando Diane disse que precisávamos de uma ordem judicial, que tornasse impossível a demissão de Sylvia Smith e Mayra Roberts, até que todos os casos judiciais fossem resolvidos. Não queríamos que a corporação sacrificasse essas duas para reduzir sua responsabilidade. Nossa equipe de advogados de divórcio ficou chocada. Foi uma medida que eles não teriam pensado, mas fazia sentido. Saímos do escritório do advogado às 15 horas, e os 4 de nós fomos jantar mais cedo. Darcy, sempre com a língua afiada, disse que precisávamos trocar de números de celular, mas manter os antigos ativos, porém desligados, até que os novos fossem entregues. Dessa forma, se nossa mãe tentasse entrar em contato, a ligação iria para a caixa postal. Todos desliguem seus celulares agora, disse Diana. Fizemos isso. Ela os recolheu e pediu para o garçom entregá-los à recepcionista. Nós os pegaríamos quando saíssemos. Pai, quando você me contou o que Karen Wilson disse esta manhã, isso me fez pensar, disse o advogado. Eles planejavam bem isso, para nossa própria proteção. Devemos assumir o mesmo, disse, devido aos riscos associados à Dark Web. Todos os nossos dispositivos de computador e outros itens conectados à internet permaneceriam desligados e desconectados, até serem profissionalmente analisados para vírus. Depois do jantar, quando pegamos nossos celulares, eu os tranquei em um baú. No caminho para Cricket para pegar os novos números e telefones, decidi comprar um extra e não ativá-lo antes. Na manhã de terça-feira, dei um celular extra para Diane, com instruções para a senhora Wilson, e pedi que ela explicasse o motivo. Na terça-feira de manhã, fui ao banco, cancelei todos os nossos cartões de crédito conjuntos, e retirei todo o dinheiro das nossas contas bancárias conjuntas, essencialmente fechando-as. Removi meu nome delas e coloquei os fundos em certificados de depósito de 90 dias, no nome de minha esposa e no meu. O banco me forneceu um comprovante impresso de tudo o que fiz. Depois de copiar a documentação para mim, levei-a para o escritório do advogado. Na manhã de sexta-feira, às 9 horas, no horário de Maryland, enviei para minha esposa Mayra uma gravação de uma conversa telefônica com sua ex-colega, usando meu antigo celular. Ela dizia:
Esta é a última vez que digo que te amo. Em seguida, fiz a restauração de fábrica em todos os nossos celulares antigos. Certifiquei-me de que todas as informações de contato fossem removidas antes de deixá-los no parque local. Mayra estava com Sylvia quando recebeu a mensagem de texto. Ambas ouviram a conversa com sua ex-colega de escritório. Mayra disse: "Droga, ele descobriu sobre meu verdadeiro trabalho." Às 9h15 da manhã, horário de Maryland, conforme combinado, o garçom entregou tudo no escritório corporativo em Maryland, com uma câmera de vídeo. Mayra ficou chocada quando abriu o envelope que acabará de receber. O envelope continha uma notificação de que Diane estava entrando com pedido de divórcio com base em adultério e abandono, pois a página do Facebook de Mayra afirmava que ela estava em um relacionamento com Sylvia Smith. Ele sabia de tudo. O documento continha 4 páginas de detalhes que seriam apresentados no primeiro dia do julgamento. Até mesmo listava a loja de artigos adultos que elas visitaram e o que compraram. Às 9h da manhã, no horário de Maryland, fui ao escritório da nossa operadora de celular para reportar o desaparecimento de 4 telefones e pedir o cancelamento dos números. Na manhã de segunda-feira, paguei a fatura atual integralmente. Rebecca e eu estávamos no trabalho, revisando o que eu tinha feito. Queria que ela verificasse com um olhar fresco, caso eu tivesse esquecido algo. "Você entende que, mais cedo ou mais tarde, eles terão que ir até você", disse Rebecca. "Seus problemas legais estão neste estado. Não acho que eles entendem que suas filhas têm idade legal para ter um representante legal próprio. Felizmente, estamos em um dos poucos estados onde ainda é possível processar por quebra de laços familiares. Eu posso imaginar o que Mayra fará. Ela vai ligar para nossos antigos números, tentando entrar em contato, buscando uma maneira de sair dessa situação. Eu disse que já providenciei para que cópias das páginas de sua amante e do Facebook dela fossem entregues aos pais, irmãs e ao irmão dela hoje. Assim que abrirem, não haverá como negar o que ela fez, do lado da família dela." "O que sua filha quer com tudo isso?" perguntou Rebecca. "Diane quer vingança. Ela não consegue parar de pensar no estado mental em que eu estava naquela noite. Ninguém merece ser tratado daquela forma. Dom e Darcy acreditam que a mãe delas nos abandonou deliberadamente. Expliquei que as 3 sentem que precisam dessa confrontação. Estão tendo dificuldades em superar o fato de que a mãe delas mentiu sobre tudo por tanto tempo. Darcy expressou bem: se ela fez isso por amor a nós, o que fará se nos odiar?" Eu continuei. Consegui ver Rebecca digerindo minhas palavras. Como mãe de filhas, ela viu isso dos 2 lados. Consegui perceber a dor e a tristeza que ela estava sentindo. Mayra pode não perceber isso agora, mas ela sabe. Ela perdeu o contato com suas filhas para sempre. Rebecca disse: "Não há volta a partir daqui. As cicatrizes das suas filhas permanecerão para sempre profundas em sua alma." "Rebecca, eu não vi isso, mas você está certa", eu disse. "A pior coisa que já vi foi quando 2 meninas que se odiavam entraram em uma briga. Elas estavam sujas, cruéis, vingativas e queriam vingança. Quando 2 homens brigam, acaba quando acaba. Uma mulher nunca esquece e não deixa ir, não é, chefe?" Ela respondeu. "Você é um homem muito sábio, às vezes." Naquela manhã de sexta-feira, Diana Roberts foi à escola, mas foi chamada para fora da sala durante o primeiro período, indo para o escritório de Karen Wilson. Emprestando o laptop de uma amiga, na noite anterior, ela digitalizou todas as cópias dos documentos de suas 2 irmãs, e os seus próprios documentos relacionados ao processo contra a Sun America Life Insurance, e seus 2 empregados, Mayra Roberts e Sylvia Smith. Todas as informações do Facebook também foram digitalizadas. Ela também enviou uma cópia da ordem judicial exigindo que a Sun America Life Insurance mantivesse os 2 empregados em seus cargos, até que todas as questões legais fossem resolvidas. Depois de transferir os dados para o pendrive, tudo estava pronto. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Karen Wilson. "Se continuarmos, não poderemos desfazer isso. Tudo que está nesse pendrive já está nos registros do tribunal", disse Diane. "O que torna isso uma nova história é que, aos olhos da sociedade, ainda somos crianças menores de idade. Eu tenho uma carta de uma página com minha assinatura explicando que, como uma aluna do 12º ano, encontrei uma lei estadual que permitiu que minhas irmãs e eu tomássemos essa atitude", respondeu Diane. Karen Wilson abriu um novo endereço de e-mail com um nome falso e começou a digitar uma nova mensagem. Colocou os endereços de e-mail de 26 organizações de notícias diferentes. Após baixar os dados fornecidos por Diane, ela escreveu no assunto: 3 crianças menores de idade enfrentam a Corporate America. No corpo do e-mail, escreveu: "Em anexo estão as cópias da queixa legal contra a Sun America Life, Sylvia Smith, presidente, e Mayra Roberts, gerente regional, apresentada por Diane, Dawn e Darcy Roberts." Depois de verificar tudo, ela clicou em enviar. Diane então observou enquanto Karen fechava a conta de e-mail. "Quando isso chegar à mídia, basta um único caso para que se torne um grande escândalo", disse Karen. "Vai causar um efeito dominó, dependendo de como isso se desenrolar. Isso é o que estou contando", disse Diane. "Eu quero que a mulher que um dia foi minha mãe seja destruída. Obrigada. Vou voltar para a sala de aula." Karen se apegou a Diane, e se tudo der certo, ela se tornará uma advogada de destaque na área do direito que escolher. Karen não tinha certeza se Diane entendia que a publicidade que ela estava criando poderia fazer com que o preço das ações da Sun America Life caísse.
Alguns poderiam cancelar suas apólices por impulso depois de terem recebido o serviço. Nesse dia, a Sun Life começaria a se apressar para verificar e estudar a lei civil de divórcio, pois não seria sua especialidade. Diane parecia estar tentando encurralá-los, e até agora ela havia se saído brilhantemente. 2 horas depois, tornou-se a principal notícia do dia. As filiais locais foram inundadas com telefonemas exigindo o cancelamento das apólices. Programas de talk shows começaram a discutir os danos causados pelo processo contra o presidente. Como resultado, os preços das ações começaram a cair. Descobriu-se que Sylvia Smith mantinha um relacionamento aberto há muitos anos. Mayra estava tentando ligar para o marido desde que ele lhe enviou uma mensagem de texto. O celular dela foi direto para a caixa de correio de voz ou deu sinal de ocupado quando ela ligou para o escritório dele. Foi informada de que ele estava fora do trabalho o dia todo. Todos no escritório corporativo estavam em modo de pânico. Mayra e Sylvia esperavam um divórcio, mas não dessa forma. Ela foi tão cuidadosa em manter tudo separado. Karen Wilson deveria ter chamado William Roberts. 3 equipes de filmagem apareceram. Felizmente, ele atendeu no primeiro toque. "Desculpe incomodá-lo", disse Karen. "Temos um problema que precisamos resolver." "As meninas estão bem?", eu perguntei. "Sim, elas estão bem", respondeu Karen. Diane encontrou uma maneira de expor um caso judicial pendente para a mídia convencional, assumindo que isso se tornaria um grande escândalo hoje à noite ou amanhã. "Quer dizer amanhã", explicou Karen. "Já temos 3 equipes de notícias, e mais estão a caminho." "Droga", eu disse. "Sinceramente, alguma sugestão, além de vir aqui e me escutar?" "Não realmente", disse Karen. "Vamos ter que enfrentá-los mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Vou reuni-los aqui no meu escritório para que os 4 possam discutir como vão lidar com isso. Estarei aí assim que possível. Fiquem de olho em mim, porque pode ser que eu tenha que interpretar o papel da minha vida." Eu estacionei meu carro no estacionamento dos professores e saí, indo em direção às portas principais. Ouvi uma voz da multidão de jornalistas dizer que era o pai. 10 minutos depois, minhas filhas e eu saímos. Diane caminhou diretamente em direção aos repórteres. Todos nós ficamos ao lado dela. "Eu só farei uma declaração em nome da família. Até o caso judicial terminar, não daremos entrevistas ou responderemos a perguntas enquanto o caso estiver em tribunal", disse ela. "Me avise quando estiverem prontos." A mídia se organizou e deu a ela o sinal para começar. Minha família e eu descobrimos que a esposa do meu pai e minha mãe, Mayra Roberts, estava levando uma vida dupla há pelo menos 8 meses. A pergunta que todos nós tínhamos que fazer a nós mesmos era: qual vida era real e qual era falsa? É um fato que ela não conseguiu ser honesta com nós 4 sobre o que realmente estava acontecendo em sua vida pessoal e na situação de trabalho. Isso nos forçou a contratar uma agência de detetives. Eles descobriram que ela estava vivendo em Maryland com uma mulher chamada Sylvia Smith, em um relacionamento conhecido publicamente. Ambas reconheceram publicamente seu relacionamento por meio de páginas do Facebook recentemente descobertas. Diane afirmou: "Isso levanta a questão. Elas são legalmente casadas?" "Se sim, então minha mãe, Mayra Roberts, é uma bigamista, porque Mayra Roberts nunca teve intenção de nos contar a verdade. Nós, como família, somos forçados a acreditar que, aos olhos dela, somos uma mentira, que ela considera não real." Descobrimos que Sylvia Smith não é apenas sua amante-chefe, mas também a presidente da Sun America Life. Isso nos faz questionar se Mayra Roberts conseguiu sua promoção abrindo pernas de forma voluntária por ela. Se ela fez isso, ela não passa de uma garota acessível que recebe por seus serviços. Diane disse: "Minha mãe foi amante dela a vida inteira. Meu pai foi apenas uma fachada. Por que ela queria filhos? Ela algum dia o amou? Ela algum dia nos amou? Por que ela não pode nos reconhecer como suas filhas em sua outra vida? Ela tem vergonha até de nos criar?" Nós, irmãs, concordamos que, com base no que aprendemos, a mulher que conhecíamos como Mayra Roberts, nossa mãe, morreu. Essa nova reinvenção de Mayra Roberts não nos é conhecida, e nunca será. É por isso que a bagunça que a senhorita Roberts e a senhorita Smith criaram, vai para o tribunal. Viramos e caminhamos de volta para o meu carro. Eu tinha sentimentos mistos, de orgulho pela minha filha, e de choque. Diane levantou questões morais e legais, que eu nunca havia pensado, de uma forma que qualquer possibilidade que Mayra tivesse foi destruída para sempre. Fizemos a viagem de 2 horas para garantir que não estávamos sendo seguidos. Cada um de nós estava perdido em seus próprios pensamentos. Meu pai verificou todos os nossos dispositivos eletrônicos para garantir que estavam seguros para usar. Nada foi encontrado. Paramos para comer em um pequeno restaurante cerca de 1 hora de distância. Quando fui pagar a conta, me disseram que tudo já tinha sido pago. Mesmo assim, paguei e o homem disse que era o dono, e queria agradecer nossa família pelo que minha filha disse hoje. Sua filha estava falando para uma sociedade que precisava ver o outro lado disso. Talvez a opinião da minha ex-mulher mude se ela ouvir isso. Os advogados da Sun America Life estavam furiosos. A filha de Mayra levantou questões que ninguém poderia responder honestamente, e eles sabiam disso. A moral de uma pessoa é diferente da de outra. Mayra foi promovida por espalhar as pernas. Sylvia não era a questão. A questão é como provar que isso não aconteceu.
O que mais enfurecia era que uma aluna do 12º ano, cursando direito, levantou questões que não deixaram dúvidas de que a corporação estava presa. Muitos advogados não conseguiram montar a defesa tão bem. Eles estavam desesperados. O diretor da escola convocou todos os professores para uma reunião de emergência assim que o dia escolar terminou, sabendo que, sendo sexta-feira, a escola ficaria vazia em minutos. O diretor estava orgulhoso. Ele ligou a TV e mostrou um vídeo de Diane falando com os repórteres. Karen Wilson ficou muito impressionada. Diane levou a sério o conselho dela. Para fazer isso, teve que se esforçar ao máximo para permanecer focada, determinada e forte. O diretor então chamou a atenção dela quando disse: "Eles perguntaram sobre você 20 vezes hoje. Você foi oferecida 2 bolsas caso decida seguir a carreira de advogada. Outros pediram informações sobre nossa escola, porque estão interessados em patrociná-la. Só quero dizer, parabéns ao Sr. Dean Spears e a Karen Wilson pela participação. Um por ensinar direito de forma tão eficaz, e a outra por orientá-la." Mayra finalmente se acalmou o suficiente para tentar ligar para o celular de Diane. Ela ligou e foi atendida. "Oi, o preço é 40 por um quarto. Estou no meu lugar habitual", disse a voz que ela não reconheceu. "Quem é você e o que está fazendo com o telefone da minha filha?", perguntou Mayra. A pessoa do outro lado desligou a chamada. Ela foi até a sua página original no Facebook e tentou entrar em contato com a filha por lá. Logo descobriu que tinha sido retirada da lista de amigos e bloqueada. Repetiu o mesmo processo com suas outras filhas e descobriu que elas estavam na mesma situação. Era seguro supor que faríamos o mesmo. Ela ligou para a casa dos pais. Seu pai atendeu. "Oi, pai", disse Mayra. "Oi, Mayra", respondeu o pai. "Deixe-me ser claro. Vimos a declaração das nossas netas. Vimos as páginas do Facebook impressas, tanto da sua amante quanto sua. Vamos enviar todas para todos nós, e lembramos o motivo que você nos deu para nos deixar. Nossa filha, mas eu tenho que concordar com minha neta. Nós não sabemos mais quem você é, Mayra. Você está morta para nós." Com isso, seu pai desligou. Em vez de ir para casa, minhas filhas e eu fomos passar a noite com o avô delas. Todos compramos roupas suficientes para nos manter até o fim de semana. Isso nos deu a chance de renovar nossa cooperação. Eu mandei uma mensagem para Karen Wilson para avisar que estávamos bem e onde estávamos. Sentei-me no escritório do meu pai e apenas olhei para o que fiz e não sabia. Os comentários das minhas filhas para um repórter me fizeram questionar todo o meu casamento, sob um microscópio, tentando descobrir quais verdades eu poderia viver. Quando minha mãe entrou, ela disse: "Não foi tudo mentira." Minha mãe falou calmamente. "Se fosse o caso, suas filhas não estariam ao seu lado. É normal questionar tudo. Lembre-se de que você teve uma vida boa até Mayra se envolver emocionalmente com Sylvia." "O que a emoção tem a ver com isso?", perguntei. "Você acha que foi emoção ou desejo que começou o romance delas?" "Eu diria que foi amizade primeiro, depois desejo", disse a mãe. Aparentemente, elas estavam juntas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando Mayra estava na sede da empresa, a amizade delas cresceu e elas ficaram mais próximas. Só é preciso beber demais para que algo aconteça. Se isso acontecer no começo, há um sentimento de culpa e vergonha. Mayra pode ter bebido mais para aliviar a dor, dando a Sylvia a oportunidade de começar a seduzi-la. Começa com um toque suave ou uma carícia delicada para mostrar que você está. "Você está sugerindo que o que Mayra fez não foi intencional", eu disse, começando a elevar minha voz. Não imediatamente. "Olha, ninguém planeja se apaixonar. Simplesmente acontece", disse minha mãe. No final, ela agiu de forma deliberada. Não acho que ela tenha pensado no preço que teria que pagar. Caso contrário, não teria terminado o casamento dessa maneira. "Mãe, Mayra planejou tudo isso. As duas inventaram uma história que achavam que nós, os bobos, acreditaríamos. Elas planejaram para que nós nos afastássemos lentamente até que um dia alguém aparecesse para me servir", eu disse. Assim, Mayra poderia esconder o relacionamento até o divórcio ser finalizado e manter seus segredos seguros. Uma vez que nossas filhas aceitassem o divórcio, Sylvia seria apresentada a elas como uma amiga íntima. Falei. "Como você sabe disso?", minha mãe perguntou, séria. O irmão dela me ligou esta manhã depois de receber cópias do relacionamento de 8 meses entre Sylvia e Mayra. Ele explicou que Mayra lhes contou uma semana antes de ir embora. Quando Mayra estava em treinamento, ela descobriu que eu estava tendo um caso. Revelei. Segundo Mayra, nós tentamos resolver as coisas nos últimos 2 meses, mas não conseguimos. Foi isso que saiu. Por isso ela está me deixando. "Suas filhas sabem disso?", minha mãe perguntou. "Agora sabemos", disseram 3 vozes. Minha mãe e eu nos viramos, e olhamos para as 3 filhas. "Escuta, poxa, pai. Mamãe estava preparando você para ser o bode expiatório", disse Dom. "Se ela tivesse saído com isso, nós teríamos acreditado nela. Ela queria arruinar nosso relacionamento com você", disse Darcy. Olhei para minha mãe, seu rosto estava pálido. Corri e a peguei antes que ela caísse. Meu pai e eu acordamos cedo no sábado, fomos verificar minha casa. Os repórteres estavam lá esperando por nós. Finalmente, passamos por uma concessionária próxima que possuíamos, e encontramos ainda mais pessoas esperando lá. Sorte que eu vendi algumas ações da Sun America Life na quinta-feira.
Vamos precisar de fundos para comprar uma nova casa, disse meu pai. A menos que consigamos uma forma de manter esses cachorros longe de nós. Vamos para a concessionária, pai. Eu saio e falo com eles. Nós dois sabemos o que eu vou dizer. Chegamos a Mayra e sua amante, então vamos dar a elas algo para pensar. Ele estacionou o carro e eu saí, caminhando até os repórteres. Eu me certifiquei de que o nome da nossa concessionária ficasse visível atrás de mim caso estivesse sendo filmada. Como suas filhas estão lidando com isso? Perguntou um porta-voz da ABC. Como a maioria das crianças, acho que no começo elas se culpam. Depois, conforme entendem e aceitam, começam a se perguntar se tudo que a mãe delas ensinou foi uma mentira. Eu disse. Elas estão olhando para mim em busca de respostas, e infelizmente, eu não tenho essas respostas. É algo que não pode ser facilmente explicado. Como você descobriu? Foi a próxima pergunta. Minha esposa me mandou uma mensagem 2 semanas atrás, na sexta-feira, dizendo: volte para casa, precisamos conversar. Eu respondi: onde você está? Ela disse que estava a caminho de casa. Algo não parecia certo, então eu liguei para o trabalho dela. Deixe-me replay a conversa. Eles ouviram. Você deve entender que, naquela época, eu ainda estava convencido de que ela era apenas uma gerente assistente e nada mais. Ela me disse, quando voltei para casa, que estava sob pressão para ser enviada para a sede corporativa por 3 meses, para substituir uma mulher que iria entrar de licença maternidade. Agora sabemos que nada disso era verdade, eu disse. Na sexta-feira, após o depoimento da minha filha, o tio dela, irmão da minha esposa, me ligou para contar o que Mayra lhes disse. Acontece que Mayra inventou que descobriu que eu estava tendo um caso, enquanto ela estava na sede por 1 mês. Ela voltou para casa inesperadamente, uma última tentativa de salvar nosso casamento, mas não deu certo, então ela está me deixando. Eu continuei. Parece que Sylvia Smith e Mayra estavam conspirando contra mim para me extremar. Mayra ia continuar viajando de um lado para o outro, gradualmente criando a impressão de que os voos frequentes estavam dificultando nosso relacionamento e nos fazendo nos afastar um do outro. Ela ia pedir o divórcio e me avisar assim que começasse a parecer que eu parei de tentar. Assim, uma vez que nossas filhas aceitassem o divórcio, Sylvia poderia ser apresentada à família delas e às nossas filhas como uma querida amiga, eu expliquei. Elas falharam quando descobrimos as páginas duplicadas no Facebook delas. Você acha que estavam tentando fazer parecer que você não estava cooperando com ela? Perguntou o repórter. Parece que, se pudessem me culpar por arruinar nosso casamento, poderiam danificar meu relacionamento com meus pais e filhas para sempre, eu disse firmemente. Para que fins, eu não sei. Talvez você consiga descobrir uma forma de perguntar a elas. O objetivo delas era usar minhas filhas como armas contra mim? Pelo que sei, certamente parece que sim, eu disse. Será que Sylvia queria apresentar minhas filhas a uma vida não convencional em todos os aspectos, como fez com minha esposa? Com isso, voltei para o carro do meu pai e entrei. Meu pai estava com um enorme sorriso no rosto. Ele ouviu tudo. Bem, o fato de você ter trabalhado com comissão durante 1 ano definitivamente valeu a pena, ele disse orgulhoso. Você fez perguntas nas mentes deles que eles tentarão responder por dias, sem fazer acusações. Você fez isso de tal forma, que se apresentou como um homem que simplesmente tentava proteger suas filhas. Pela primeira vez em dias, eu ri. Pai, não há chance de algum juiz permitir que Sylvia ou Mayra conversem com essas garotas sem uma terceira parte presente, eu disse. É verdade, mas o fato de você ter enquadrado Sylvia como agressora coloca uma pressão extra sobre a organização, seu profissionalismo e seus relacionamentos pessoais, sugerindo que ela possa ser homossexual foi pura genialidade. Isso também coloca mais responsabilidade na corporação em si, ele apontou. Chegamos em casa na hora certa para nos juntar às mulheres para o brunch. Explicamos que os repórteres ainda estavam acampados do lado de fora da nossa casa e da concessionária. Minha mãe decidiu que seria um dia de compras das meninas fora da cidade. Meu pai ia jogar golfe, o que claramente não é o meu jogo, então pensei que passaria algumas horas no escritório. Meu pai me disse para usar a caminhonete dele, caso estivessem vigiando meu carro. Eu estava prestes a sair quando a Miss Wilson ligou. Ela queria falar sobre as meninas e o retorno delas à escola na segunda-feira, sugerindo que nos encontrássemos para conversar durante o almoço. Concordei, pois a companhia de alguém de fora da família era exatamente o que eu precisava. Pedi para ela me mandar o endereço por mensagem, e eu a pegaria. Espero que você não se importe, eu disse. Estou de jeans. Ela riu e disse que também estava. Saí da caminhonete do meu pai e caminhei até a porta dela. Karen me ouviu bater e abriu a porta. Eu gravei sua declaração para a mídia esta manhã. Achei brilhante. Gostaria de assistir? Perguntou Karen. Com prazer, respondi. Karen ligou o sistema de TV a cabo. Assim que encontrou, apertou o play. Era curto, direto e claro. Eu parecia não ter respostas, mas algum conhecimento do que foi feito, mas não do porquê. Isso tem sido um tema de discussão na maioria dos programas de entrevistas o dia todo, levantando questões sobre o comportamento delas. Esta gravação da conversa telefônica mostra o quão insidioso foi o comportamento delas para com você. Isso fez com que você ficasse intocável, Karen riu, enfatizando que, até onde a sua família sabia, todos não sabiam o que estava acontecendo até os últimos 14 dias. Na verdade, tudo que eu estava tentando fazer era tirar a atenção da mídia da minha família. Eu disse.
Estou dirigindo a caminhonete do meu pai porque eles estavam estacionados na frente da nossa casa ontem à noite. Então não conseguimos nem chegar em casa. Alguma ideia do que gostaria para o jantar? Ela perguntou. Ela sabia que o lugar não era muito famoso, então poderíamos desfrutar de algum tempo de privacidade. Karen me contou o que aconteceu na escola ontem, depois que tirei minhas filhas. Eu fiquei surpreso, mas disse a ela que sabia que Diane planejava continuar praticando a advocacia. Ela perguntou como estavam lidando com a situação. Todos nós tivemos momentos em que toda aquela dor crua vem à tona, eu disse. Elas ficaram devastadas ao saber que a mãe delas me acusou falsamente de ter um caso, e usou isso como desculpa para explicar o motivo de nosso casamento ter acabado. Karen disse, deve ser difícil de aceitar. Eu respondi, isso me fez entender melhor o que as pessoas políticas enfrentam todos os dias. A verdade realmente não importa. Tudo depende dos sentimentos de alguém. Eu não sei os motivos ou planos de Mayra e Sylvia, só sei que preciso continuar lutando, porque nenhuma delas demonstrou que está disposta a contar a verdade. Terminamos com uma longa caminhada no parque local, antes de eu a levar para casa. Foi bom ter alguém para conversar que não me julgaria, mas que ofereceria apoio quando necessário. Karen se tornou minha amiga. Todos voltaram para a casa do meu pai. Quando cheguei, as meninas tiveram um dia maravilhoso de compras. As crianças me abraçaram. Darcy sussurrou, papai, eu senti o cheiro de um perfume de mulher. Quem é ela? Era apenas uma amiga, eu disse. Mamãe me deu uma cerveja e sussurrou no meu ouvido, sugerindo que eu fosse até a sala e assistisse um pouco de notícias. As coisas estão ficando interessantes. Se você quiser agitar as coisas, basta fazer perguntas que não podem ser respondidas. Liberais e socialistas prosperam com isso. Minha declaração curta desviou a atenção da mídia do tema político do dia. Eles passaram um tempo discutindo a moralidade da minha situação familiar. Como os tribunais verão que a maioria agora acredita ser uma tentativa direta de Sylvia Smith e Mayra Roberts, de expor as crianças a estilos de vida não convencionais, isso será considerado corrupção? Observou-se que as amantes tentaram me minar com o que estavam planejando. Fiquei surpreso ao ver alguém no escritório de imóveis no domingo. Amy Bronson reconheceu imediatamente. Estudamos juntos na escola. Pedi para ela me fornecer comparações de casas como a minha no mercado local. Ela rapidamente me forneceu algumas páginas. Listei minha casa por $20 mil acima do preço médio. Ela concordou em se comunicar diretamente com minha esposa, enquanto eu assinava os papéis. Ela olhou para cima e pegou o número de telefone da sede da Sun América. Tirei o envelope e entreguei a ela. Esta é uma carta escrita à mão, dando a minha esposa o direito de entrar e pegar o que quiser da casa antes de ser vendida. Informe-a de que minhas filhas e eu vamos retirar nossas roupas e itens pessoais até o final desta semana. O que ela não quiser, ficará com a casa, eu disse. Você tem minhas informações de contato. Estou procurando uma casa com 4 quartos, piscina, um terreno e privacidade. Dean, a casa está apenas no seu nome ou preciso da permissão dela para vender? Perguntou Amy. Está apenas no meu nome. Então, avise-a de que os fundos serão retidos em um fundo fiduciário pelos meus advogados até o divórcio ser finalizado. Eu não vou fazer nada que dê a ela a oportunidade de me processar. Eu quero que isso acabe. Mayra já nos ofendeu o suficiente. De qualquer forma, isso é uma divisão igual de bens, disse Amy Bronson. Eu estava no meu escritório na manhã de segunda-feira, sozinho. Acabava de servir café em uma caneca recém-feita, quando o telefone tocou. Roberts Ford Motors. Bom dia, como posso ajudá-lo? Eu perguntei. Uma voz masculina respondeu. Gostaria de falar com Dean James Roberts, por favor. Está falando com ele, eu respondi. Posso perguntar quem está ligando? Eu sou Charles Anthony Smith, presidente do Conselho de Administração da Sun America Life, e se você concordar, gostaria de falar com você informalmente, sobre o que podemos fazer para manter essa bagunça que minha filha e sua esposa criaram fora da mídia, ele disse. Não publicamos o material em primeiro lugar, eu disse. Estava em domínio público aqui na área. Minha filha e eu estávamos apenas tentando acalmar a situação. Desde essa manhã, parece que podemos voltar para casa, já que a mídia parece ter ido embora. Fui informado de que foi orquestrado pela nossa equipe jurídica. Eu disse. Explique-me o que aconteceu na sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã. Ele continuou. Naquele dia, recebi uma ligação de Karen Wilson, que, a meu pedido, estava monitorando-as no caso de surtos emocionais. Quando ela ligou, havia 3 ou 4 equipes de notícias na porta. Ela me pediu para tirá-las da escola. Eu disse que essa foi a primeira vez que soubemos que havia um problema. A escola nos pediu para tentar fazer com que elas saíssem, porque isso estava interrompendo as aulas. Minha filha mais velha fez uma declaração e nós saímos. Eu não sabia o que ela ia dizer depois que saímos. Elas também saíram. Sua filha estava fria, determinada e furiosa. As declarações dela foram principalmente direcionadas à mãe. Você deveria estar orgulhoso, disse Charles Smith. Ela levantou questões, como você, que não podem ser respondidas, mas ambas foram feitas para mostrar à sua esposa e à minha filha o que o comportamento delas implicava. Eu concordo, é uma bagunça infernal, e isso é só uma parte do problema. As mentiras que foram contadas foram para se proteger. Foi premeditado e planejado. Só para você saber, recebi sinais e declarações da família de Mayra, dizendo que ela me deixou porque descobriu que eu estava tendo um caso, enquanto ela estava em Maryland.
Essa última visita em casa foi umas férias de 2 meses para tentar salvar nosso casamento. Expliquei. Você sabe que tenho 6 páginas de correspondência por e-mail entre sua filha e minha esposa, durante 5 dias, com os endereços de e-mail corporativos delas, que era basicamente uma farsa, para me fazer pensar que Mayra estava sendo pressionada a aceitar um cargo temporário na sede por 3 meses. Honestamente, eu não tinha ideia. Vou para uma reunião do conselho sobre isso agora, disse Charles Smith. Eu nem sabia que elas eram amantes até que isso veio à tona. Agora entendo por que vocês dois fizeram as perguntas que fizeram. Na sua situação, eu também teria feito. Não sei o que o conselho vai decidir. Se foi você ou sua filha que solicitou a liminar impedindo que nós as demitíssemos. Foi minha filha, Diane. Ela está no 12º ano e fazendo direito como disciplina optativa, disse com orgulho. Diga a ela que eu não gosto de ter as mãos amarradas, ele disse com uma risada. Ela fez nossa equipe jurídica parecer um bando de tolos incompetentes. Se não fosse pela liminar, Sylvia e Mayra já teriam sido demitidas agora. Obrigado por falar, agora posso ser honesto com o que sei, ele concluiu. Eu estava com um enorme sorriso no rosto quando Rebecca entrou. Então, eu tive que explicar. Você percebe, Dean, que ele poderia estar mentindo para tirá-lo da situação? Rebecca perguntou. Por que você acha que eu falei sobre as cartas de Sylvia e Mayra para ele? Se ele soubesse sobre elas e descobrisse que eu fiz cópias, isso reforça o fato de que elas agiram juntas para me enganar. Se ele não souber, em breve terá cópias delas em mãos. Eu expliquei. Ele não pode provar que fomos nós que envolvemos a mídia, porque se fosse, a mídia já teria descoberto. Dean, tome cuidado. Eles estarão procurando qualquer pista legal para sair dessa situação. Rebecca me alertou. Ela me explicou que o conselho de administração se reuniu a portas fechadas por várias horas. O preço das ações continuava a cair. O chefe do departamento jurídico teve que explicar tudo passo a passo. Ficou claro que, até que os processos judiciais fossem resolvidos, Sylvia e Mayra não podiam ser demitidas. Inferno, elas nem sequer poderiam ser transferidas para outros cargos. O conselho decidiu tentar mediação primeiro, antes de ir à justiça sobre todas as questões, exceto o divórcio de Mayra e Dean Roberts. Decidiu-se redigir uma declaração para a mídia, para amenizar a situação. Romper a multidão de jornalistas para sair pela porta da frente foi um pesadelo para as duas amantes. Alguém tirou uma foto de Mayra com uma expressão chocada e postou no Instagram com a legenda, o momento em que você a pega. Isso levou a uma história de página inteira sobre toda a situação, com fontes não identificadas. Mayra soube pelos jornais que ninguém em sua família queria mais ter nada a ver com ela, por causa do estrago que suas ações causaram. Rebecca continuou. Sylvia disse que levaria tempo para as coisas se acalmarem antes que pudessem começar a consertar tudo. Fiquei surpreso ao receber uma cópia antecipada da declaração da Sun America Life, que admitia que a única razão pela qual Sylvia e Mayra não foram demitidas foi porque uma ordem judicial as obrigou a permanecer em seus cargos até que os casos legais fossem resolvidos. Eles passaram muito tempo tentando mudar a opinião pública, enfatizando que não apoiavam as tentativas deliberadas de corromper um menor. O que aconteceu neste caso talvez nunca seja conhecido, mas a visibilidade dessa situação em andamento deixa claro que ela precisa ser resolvida, razão pela qual começamos imediatamente a mediação. Liguei para meu pai, que deu a ordem para vender suas ações. Isso acabou sendo a decisão certa. Fui buscar minhas filhas. Parece que não estávamos mais na capa do jornal. Agora, havia outra história. Fomos para nossa casa e começamos a empacotar o que queríamos guardar. Foi doloroso ver minhas filhas deixarem para trás itens pessoais que a mãe delas havia dado. Iremos ficar com meus pais até encontrarmos um novo lugar. Esta casa tornou impossível para todos nós morarmos aqui novamente. Trabalhamos até ficarmos exaustos, então só terminamos na sexta-feira. No sábado, meu pai e eu mudamos tudo para o depósito. De alguma forma, sobrevivemos. Sylvia estava brava com seu pai porque o conselho de administração as deixou se virar sozinhas. Tanto Mayra quanto ela foram informadas de que, uma vez que os assuntos fossem resolvidos, seriam demitidas. Assim que souberam disso, ambas começaram a procurar emprego. Até agora, as perspectivas não eram muito boas. Na manhã de sábado, enquanto minhas filhas e eu estávamos vendo casas com Amy Bronson, ela me informou que Mayra viajaria no próximo fim de semana para empacotar e organizar a entrega do que queria. Ela colocou algumas pessoas para isso, mas a maioria queria ver o que restava antes de tomar qualquer decisão. Dei a notícia às meninas naquela noite. No domingo, minhas 3 filhas saíram, e Diane as levou. Karen Wilson e eu fomos a uma reunião de almoço. Soube pelo pai de Sylvia que Mayra e ela chegariam na próxima sexta-feira. Eu estava preocupado que minha filha teimosa entrasse em choque com a mãe. Karen e eu estávamos passeando no shopping. Eu queria ver os estilos e a qualidade dos móveis vendidos no mercado de varejo. Foi quando encontramos Jace e Janete, os pais de Mayra. Compramos café no balcão e nos sentamos juntos. A família deles estava tão devastada quanto a nossa. Apresentei Karen a eles, explicando nossa relação. Em uma conversa com os 4, soube como minhas filhas estavam preocupadas comigo. Todas as 3 pediram para Karen ficar de olho em mim. Quando soubemos disso, meu sogro e eu não conseguimos conter as lágrimas. Todos concordamos que, se Mayra realmente tivesse uma orientação não convencional, nenhum de nós sabia. Descobri que as meninas se perguntavam por que não tinham notícias deles, e souberam que os avós mantinham distância, porque achavam que as crianças lembrariam da mãe, e por isso, evitavam contato.
Na quinta-feira, Amy Bronson levou Karen e eu para ver uma casa que havia sido colocada à venda recentemente. Ela tinha 5 quartos, sendo 2 suítes, uma piscina embutida com uma cozinha externa. Eu realmente gostei da garagem para 3 carros com plano aberto. Estava disponível porque era uma venda após a morte do proprietário. Propus na hora. Na noite de sexta-feira, Sylvia e Mayra chegaram. Elas pegaram um táxi de volta para o que era nossa antiga casa. Parece que minhas 3 filhas deixaram uma surpresa para ela em uma pilha de fotografias cortadas. Elas deixaram todos os itens pessoais e sentimentais que Mayra havia comprado para elas. Queriam mandar uma mensagem, e ela foi recebida. Na noite de sábado, Karen, as crianças e eu, estávamos jantando no Ruby Tuesdays quando vi Mayra, e presumivelmente, Sylvia, entrando. Minha filha Diane foi ao banheiro e não as viu. Karen e eu notamos que Diane passou pela mesa delas, e Mayra disse algo. Não importa o que minha filha Diane ouviu, o que Mayra disse, fez Diane correr para fora chorando. Karen, assistindo a isso, virou a cabeça para mim e me deu um beijo muito sensual. Mais tarde, soubemos que Mayra tentou contatar sua família, mas era cedo demais para eles. A mediação falhou, fomos para o tribunal. A Sun America Life apelou da ordem judicial, e como admitiram publicamente sua responsabilidade, o tribunal decidiu que eles aceitavam a culpa. A única questão era quanto. Sylvia e Mayra foram escoltadas para fora do prédio corporativo com seus pertences pessoais. No dia seguinte, o pai de Sylvia foi forçado a renunciar como presidente do conselho de administração. Negociamos para lá e para cá, mas fizemos um acordo. Eu comprei uma casa, e minhas filhas ficaram encantadas. Karen me ajudou a escolher as cores que queríamos, e a reformar alguns dos pisos. Meu divórcio estava avançando, e a antiga casa foi comprada por um comprador misterioso pelo preço total pedido, com um fechamento rápido. Assim que os documentos foram assinados, os advogados mantiveram os fundos em confiança. A Sun America Life decidiu fazer o julgamento diante de um juiz, mas foi uma audiência de um dia só. O juiz não gostou do fato de a corporação estar tentando reduzir sua responsabilidade, porque não conseguia controlar o comportamento pessoal das pessoas. Nossos advogados sugeriram que a posição de Sylvia Smith lhe dava a impressão de estar no controle da situação. Quando a poeira baixou, a Sun America Life perdeu grande. Cada uma das minhas filhas recebeu $500 mil, mais as taxas legais. Eu fui premiado com 2 milhões, o dobro do que meus advogados estavam dispostos a aceitar na mediação. O divórcio foi sem contestação, e ela foi premiada com metade dos nossos bens matrimoniais, de acordo com a lei estadual. Eu nunca vi, ela nunca apareceu no tribunal. Descobriu-se que os novos donos da minha antiga casa eram Sylvia e Mayra. Elas processaram seu ex-empregador e venceram. Quanto a Karen e eu, nós apenas levamos um dia de cada vez. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Você sabia que é possível economizar dinheiro, mesmo ganhando apenas R$2.000 por mês? Parece difícil, mas existe um método que pode ajudar homens como você a organizarem suas finanças e começarem a construir um futuro mais seguro. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você conferir. Não perca essa oportunidade de mudar sua vida financeira hoje mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.